Siga a Ordem Paranormal News para receber as principais notícias de Ordem Paranormal RPG. E aí pessoal, aqui fala com vocês o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre Tenebres e os seus 6 sinos. A gente vai primeiramente passar por algumas informações do Ordem Paranormal, algumas coisas que são fatos, e depois teorizar em cima de alguns desses, criando possíveis teorias para o que são esses 6 sinos e o que está rolando em Tenebres. Então a gente vai falar sobre diversas coisas e claramente nós teremos spoilers sobre várias temporadas de Ordem. Então se você nunca assistiu ou quer assistir outras temporadas de Ordem, é bom você ter cuidado. Tenebres é conhecida como o lugar onde todos podem ser um, sem divisões, sem regras, sem correntes, todos um só. Tenebres também é descrita várias vezes como a cidade impossível. Estudando um pouco mais, a gente chega em alguns documentos de calamidades que nos explicam algumas coisas sobre Tenebres. Nós temos um documento do Diário de Deus escrito por Mark Menet. Na sua página, ele fala sobre todos que estudaram e lutaram contra o paranormal acabam se levando para uma só coisa, segundo ele, nas anotações dos antigos. É como ele mesmo fala, é como aquele ditado popular: todos os caminhos me trouxeram para cá. Escondido em lugar criado pela realidade, conhecida por tantos, manchado pelo sangue, regido pelo caos e que se recusa a ruir pelo tempo. Essa frase é um pouco estranha. Tecnicamente falando, ele utiliza ali a união de sangue e energia, mas parece deixar de fora o elemento de morte. Mas ele prossegue. Às vezes nós encontramos as respostas nos olhos e mesmo assim não conseguimos enxergar. Se existe um coração no centro da realidade, regado pela hipocrisia da nossa luta contra o outro lado, esse lugar guardaria os segredos que preciso encontrar. Um lugar protegido pelo equilíbrio. E na hora que ele utiliza protegido pelo equilíbrio, claramente ele revela um envolvimento possível do conhecimento, que tenta manter o equilíbrio. Mas o mais importante é que com a luz negra você percebe uma escrita, o símbolo de Tenebres desenhado e o nome Anfiteatro Flaviano. Então, mais uma dica sobre Tenebres. Tenebres tem alguma coisa a ver com o Anfiteatro Flaviano, ele tem esse símbolo nessa página e toda essa parte que ele descreveu sobre algo na realidade, mas ao mesmo tempo ligado ao paranormal. Mas o próprio Mac chega a falar: Tenebres não era nada, eu me confundi. Quando o Joey retorna com o ódio do diabo, nós temos uma cena muito interessante. Enquanto ele matava e lutava contra aquelas pessoas na mansão, o Kian fugiu muito antes dos outros. Ele foi levado por um homem, um ocultista desconhecido. Mas o mais interessante é que esse ocultista possui o símbolo de Tenebres. Na hora que você grita, vocês veem surgindo atrás de Kian uma sombra preta. Um homem que nenhum de vocês nunca viu antes. Ele tem uma barba longa. A mão dele brilha como um fogo branco. Ele tem tatuagens de sigilos do outro lado e o olho dele brilha em amarelo. Ele tem um símbolo meio circular com triângulos no peito. Ele veste vestes longas. Ele sussurra algo incompreensível. E uma névoa enorme surge. E eles desaparecem. E sobre Tenebres, nós também temos uma frase do próprio Kian. Eles estavam lá no começo, e eles são os que vão estar lá para presenciar o fim. Não sabemos quem é esse ocultista, por que ele estava a ajudar Kian e por que possui o símbolo de Tenebres. Uma teoria rápida minha é que esse seja mais um dos estudantes que tentam descobrir mais sobre Tenebres. Algo que não está aí como um scripta que vai ficar lutando contra as pessoas. A questão dele é mais estudar e ser um sábio, e por isso ele não participou ajudando na batalha e sim retirando Kian, porque para ele, Kian deve ser uma peça importante para tudo isso que pode acontecer com relação a Tenebres.
explicado em algumas páginas de um livro sobre o governo de Plautus, um daqueles que tinha a governância do Coliseu ou Anfiteatro Flaviano. E quando se descreve sobre Plautus, uma frase ao fim da escrita chama a atenção de todos. Em latim está escrito: Plautus se foi no escuro. Escuro, em latim, seria tenebris. Então seria algo como Plautus se foi em tenebris, ou se foi para tenebris. Não sabemos exatamente como foi, mas existe alguma ligação do Anfiteatro Flaviano com um sino, possivelmente. Mas isso a gente fala já. Kian tem uma promessa com Gal, como já falado, e em um momento ele diz: uma certeza você pode ter, Gal, eu cumpro minhas promessas. Sua irmã está viva em Tenebris. De alguma forma, ela foi para Tenebris. O ancestral de Constantine Moretti, Ângelo Amadeu Moretti, tem algumas escrituras estranhas que dizem mais coisas sobre Tenebris. Mesmo tendo falhado em minha incumbência de reencontrar Tenebris, depois de tantos anos, deixo essa vida esperançado que a realidade é um lugar mais protegido do que quando a encontrei. Estranhamente, ele fala reencontrar Tenebris. Por quê? Ele já encontrou uma vez? Será que essa é algum significado por trás? Existe algum outro fato? Já que ele se mostra como sendo alguém que encontrou a realidade da forma que ele descreveu, né? Mas lógico, de uma forma um pouco mais poética do que verdadeira. Mas ao mesmo tempo a palavra reencontrar de Tenebris é estranho. Lembrando a todos que Constantine Moretti desapareceu. Ninguém sabe para onde ele foi, mas é bem possível que ele tenha descoberto a porta de Tenebris e de alguma forma ter ido também para lá. Uma coisa que reforça essa teoria é algumas outras cartas que a gente encontra do Constantine e as coisas sobre os nativos da ilha de Típora. Os nativos da ilha de Típora são vistos como em formato de estátuas e estranhamente pareciam ser pessoas que pintavam seus rostos com a tinta enlouquecedora que existia no fundo da ilha. E uma carta a Moretti diz: meu futuro será o transe eterno da euforia, assim como aqueles que habitavam esse lugar antes dos meus antepassados. E, estranhamente, ele fala que assim como os outros, ele vai entrar em um transe de euforia. Será que esse transe de euforia é que todos se foram para Tenebris ou alguma outra coisa? Em Sinais do Outro Lado, nós temos a TV Barminho. E o William Bonantos tem uma frase muito peculiar. Ele nos ensinou a ver. Ele foi o primeiro a compreender o sinal. O primeiro a se conectar, a aprender. Ele encontrou a ascensão. Ele se tornou a transmissão. Todos somos a transmissão agora. A origem é a passagem. Todos estão nela. Todos ali buscavam a passagem do medo. Possivelmente sendo um significado de Tenebris aí. Algo como encontrar a forma de ir para Tenebris. Nunca ficou bem entendido se eles precisavam que algum marcado se fosse para que eles também partissem para Tenebris. Mas é bem possível que fosse algo do tipo. Então, quem sabe, toda a transmissão se foi para Tenebris. Em si, essas são as informações que a gente tem sobre Tenebris, informações verídicas, reais, não necessariamente teorias, fora aquelas que eu pincelei aí no meio. Mas ainda temos outra coisa para conversar, os 6 sinos de Tenebris. Por que esse número em específico? Para quem não sabe, a gente tem 5 elementos em ordem, sendo um o medo. E possivelmente o medo a gente deixaria fora parte, já que ele está envolvido possivelmente com tudo isso, sendo possivelmente, como a maioria das teorias dizem, o elemento mais conectado a Tenebris. Mas por que 6? A gente tem 4 elementos só.
Mas antes de ir para isso, eu queria lembrar você a seguir a Ordem Paranormal News, se você chegou até aqui nesse vídeo, porque realmente você gosta de Ordem Paranormal e quer mais notícias. Se você quer mais notícias, siga a página Ordem Paranormal News. Recentemente saiu um vazamento aí de Ordem, uma pequena coisa que o Selbit deixou vazar, um relógio estranho. E a gente vai falar mais teorias, mas para você entender o que era esse relógio, vai lá na Ordem Paranormal News e acompanha por lá. E se você quer assistir campanhas de Ordem editadas com 40 minutinhos, uma coisa mais rápida, com tokens, mapa, animações e efeitos sonoros, já vai se inscrever no meu canal Explorer Clan, pois é lá que eu vou postar minha campanha, que já está sendo gravada e já está sendo editada. E daqui a um tempo vai começar a ser lançada por lá. Eu avisarei aqui em vídeo quando sair. Mas se você estiver lá, inscrito com o sininho ativado, você vai poder saber no exato dia que sair. Prosseguindo, nós temos 6 sinos de Tenebres. O sino de Típula não foi bem dito, né? Não temos como saber exatamente quais são os elementos, mas é bem óbvio, segundo todos os estudos e análises que são feitos, que o sino de Típula tinha uma ligação clara do elemento de morte e o elemento de sangue, já que foi dito diversas vezes que a tinta não era nenhum nem outro elemento, mas uma espécie de junção dos dois. O sino da TV Varminho, ele era claramente um sino de energia, mas o tempo inteiro foi nos tratado na temporada vários elementos, várias características que nos ligavam a conhecimento, sendo o possível sino de energia e conhecimento. Mas o que muitos dizem é que nós teremos o terceiro sino. O terceiro sino seria sangue e conhecimento. Por que as pessoas têm esse pensamento? Sendo morte e sangue, respectivamente, opressor e oprimido entre os elementos de ordem, elementos que têm uma superioridade contra o outro, e o da TV Varminho sendo também, respectivamente, conhecimento e energia como opressor e oprimido. Levando isso em consideração, poderíamos claramente conectar que o próximo sino que a gente veja seja sangue e conhecimento, já que o sangue é o opressor do conhecimento, e nós também teríamos um outro sino, que seria o sino de energia e morte, também levando a mesma questão de opressor e oprimido. Mas dessa forma, nós teríamos só 4 sinos, e não 6. Isso é bastante estranho. O que seriam esses outros 2 sinos? E aí nós entramos numa teoria mais básica, de certa forma, diríamos, que é o seguinte. É dito o tempo inteiro que a Tenebres é a união daqueles que se repelem. Já foi dito pelo Selbit que todos os elementos se repelem. Repelir não quer dizer oprimir ou ser opressor. Então, vendo dessa forma, a gente poderia montar que existem 6 combinações de elementos. E são as 6 únicas combinações possíveis. Colocando aí na tela, nós teríamos as combinações que eu já citei, dos opressores. E teríamos mais 2 outras combinações de elementos não opressores. Morte e conhecimento, sangue e energia. Assim, abriríamos brechas para 6 sinos com 6 possibilidades e combinações diferentes. Sobre todos esses sinos, existe uma teoria de alguns deles. Muitos dizem que lá em Carpazinha nós teríamos o sino de energia e morte. No Santo Berço de Núbia, nós teríamos conhecimento e morte. Em alguns outros locais, como o anfiteatro, sangue e energia. Restando ainda outro sino para explorar, o de sangue e conhecimento, mas eu não tenho uma teoria em si de onde esse sino possa estar. Quem sabe algum outro sino possa estar ligado à França, já que o Mark estudava muito por lá. Mas é isso, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Um pouquinho sobre uma teoria mais básica, que eu acabo utilizando muito nos meus vídeos e muita gente não entende. Muitas vezes as pessoas se perguntam nos meus vídeos: espera, por que são 6? Como assim são 6? Não só são 3, são 4. Muita gente se pergunta isso, acha que todos os sinos vão estar apenas nas spin-offs, mas é o que dizem. Não,
Lembrando que sim, Tenebris é possivelmente a missão principal do RPG de Ordem Paranormal. A gente vê que sim, o principal foco seria derrotar Kian, mas o que Tenebris está fazendo nisso tudo? Possivelmente ela seja a solução para a derrota de Kian, ou pelo menos uma solução para toda a luta contra o Paranormal. Então é isso, aqui quem falou com vocês foi o Lúcio. Eu espero que vocês se inscrevam no outro canal, sigam a Ordem Paranormal News e também um agradecimento a todos os apoiadores. Quem falou com vocês foi o Lúcio, seu narrador, e fui.